Salve fiotes, antes de tudo eu gostaria de me gabar aqui um pouquinho para dizer que eu sou uma das poucas pessoas que você conhece que sim, tem a panturrilha igual a do Dorian. Pelo menos o formato, né? O tamanho eu já não digo tanto. Mas vamos lá, antes de mais nada eu gostaria que vocês entendessem que eu não estou tentando desmerecer o talento desse cara e nem querer, tipo, dizer que ele não se esforçou para poder chegar no máximo dele. A única coisa que eu quero aqui é apresentar o meu ponto de vista. Ponto de vista esse, olhando de maneira anatômica e fisiológica para o físico dos 6 vezes Mr. Olímpia Doriense. É inegável que o Dorian teve as melhores costas de todos os tempos e talvez também a melhor panturrilha de todos os tempos. Só que, sim, pasmem vocês, Dorian tinha alguns pontos fracos que não tinha que ser melhorado, simplesmente não melhoraria, pois que tem a ver com formato muscular, origem, inserção e predominância de fibras, que é o que eu venho dizendo. Vamos lá. Primeira coisa que eu quero observar aqui com vocês é o formato do peitoral e dos deltoides do Dorian. Ótimo, excelente formato, bonito. Só que, se você parar para analisar em matéria de preenchimento muscular, os deltoides dele já eram pequenos e não acompanhavam tanto para os deltoides da época. Obviamente que o Dorian não usou óleo, né? Então não tinha aqueles ombros bolas que esses atletas de hoje em dia têm. E o peitoral dele era encurtado e tinha certas deficiências, era meio raso. Principalmente se você analisar quando ele está contraído. Olha só. Ele tinha um peitoral bem desenvolvido, só que o peitoral dele era bem raso, não era aquela coisa densa. Tipo assim, era denso, porque o Dorian era muito denso, mas não era aquela coisa que, tipo assim, tinha muita fibra muscular ali para ser desenvolvida ou, tipo, para dar mais preenchimento na caixa torácica dele. E na pose que a gente viu anteriormente, dá para notar isso perfeitamente pela discrepância de expansão na dorsal e da cintura escapular do Dorian. Porque a cintura escapular dele provavelmente deveria ser mais estreita. E isso fazia com que o formato e as origens e inserções do peitoral não fossem tão boas. E o Dorian tinha uma coisa que eu sempre falei. Ele tem um peitoral muito bom, mas na hora que a gente via ele de poses de lado, o peitoral dele era muito bom embaixo, mas em cima, vejam bem, na parte de cima, principalmente superior, e o preenchimento do miolo não era tão bom. Lógico que aqui o miolo tá bom porque tá contraído. E como a gente tem certeza disso? É só fazer a comparação dele com outro atleta que disputou junto com ele o título. Comparem o peitoral do Lee Haney, como é muito mais preenchido. E na época o nível de dorsal dos dois era basicamente a mesma coisa, pelo menos em matéria de tamanho. Agora preste atenção nisso. Na expansão de peitoral, na posição de peitoral melhor lado, reparem que ambos estão fibrando o peitoral de maneira bem forte, tem fibra para tudo quanto é lado, mas o peitoral do Dorian é mais desenvolvido, principalmente na parte baixa, e nem tanto na parte central e superior. Veja que o peitoral dele é mais afundado. E essa próxima foto dá para vocês verem perfeitamente com os peitorais relaxados. Olha como o peito do Lee Haney é bem mais expandido na parte superior e também na parte central. Já o peitoral do Dorian tem um volume bem acentuado na parte lateral, porém não é tão preenchido quanto o do Lee Haney. E ambos aí na foto praticamente têm o mesmo tamanho de braço, de coxa, de ombro. Mas você vê uma discrepância bem grande no desenvolvimento do peitoral. Ah, Bike, mas isso é o formato anatômico. Cara, o músculo, a área de secção transversa é feito de fibra. E hipertrofia é o aumento de toda a área de secção transversa do músculo. E aonde eu quero chegar é simples. Talvez o Dorian tinha uma predominância de fibras ali na posição lateral do peitoral e na posição central e superior. Ele poderia ter uma predominância de fibra lenta. Ah, mas o cara vai ter 2 tipos de fibra em predominância no mesmo grupo muscular? Sim, isso é possível. Como eu já mostrei, pessoas que têm a cabeça longa do tríceps grande e a cabeça lateral pequena, ou vice-versa, que é justamente o que a gente vai ver aqui no caso do Dorian mais para frente também em relação ao... O problema é que vocês enxergam o peitoral como o único músculo que é um músculo
inteiro, que ele não tem divisões. Deltoide sempre as pessoas olham para as 3 cabeças, o tríceps olha para as 3 cabeças, o bíceps para as 2 cabeças, o quadríceps, vasto lateral, medial, reto femoral, sartório e adutor. Por que o peitoral não pode ser diferente? Ou melhor, corrigindo, por que o peitoral tem que ser diferente? Vocês nunca viram um cara que tem um reto femoral gigante e os vastos não tão grandes? Ou o Ronnie Coleman, por exemplo, que tinha uma cabeça lateral de tríceps espessa, bem fina, e a longa e a medial eram enormes. Já o Holly Winkler, por exemplo, que é um exemplo que eu cito, tem as 3 cabeças gigantescas, largas. Mas lógico, né? Vamos parar de só criticar o cara. O quadríceps do homem era simplesmente um dos mais incríveis da história, cara. Olha o sartório desse cara. Olha o desenvolvimento do vasto medial. Olha o desenvolvimento do vasto lateral, reto femoral, tudo proporcional. Não tinha nada do que falar aí. O conjunto de pernas do Dorian era muito bom, cara. Era excelente. Para mim, uma das pernas mais bonitas, tanto em volume, qualidade, estriamento e anatomicamente falando. De origem, inserção muscular. Não tinha nenhum feixe ali desse grupo que era mal desenvolvido, como no exemplo do peitoral que eu falei. O conjunto da obra como um todo, como vocês podem reparar nessa foto, é muito bom. Só que reparem, ainda assim o peito está em discrepância. Ele tinha um peito tipo igual o Phil Heath. Quando contraía, os ombros, os braços e a dorsal escondia o peitoral. Isso por causa do formato, do tamanho da cintura escapular e da predominância de fibra. Agora vamos falar do tríceps do Dorian. É o que eu falo para vocês. Já viram a cabeça lateral do tríceps do Dorian? Larga, espessa, inflada, bem desenvolvida. Agora, se você reparar na cabeça longa lá de trás, não tem tanto volume. Não tem tanto volume. A vantagem do Dorian é que ele tinha os membros do braço, do corpo, o osso do braço, por exemplo, o húmero, curto. Então, é porque ele tem uma cabeça longa de tríceps encurtada, igual muitas pessoas têm. Só que o osso dele era curto. Então isso meio que disfarçava. Mas os braços do Dorian não eram os braços mais excelentes do circuito na época que ele disputava e ele era campeão, cara. Muito pelo contrário, tinham caras ali que tinham braços, por exemplo, o Levrone, que eram infinitamente muito mais superiores. Mas fisiculturismo a gente julga o conjunto da obra. Eu não estou aqui tirando o mérito dele ter sido Mr. Olímpia, mas sim dizer que, sim, um Mr. Olímpia pode ter pontos fracos. E no caso do tríceps dele, a cabeça lateral é muito mais desenvolvida que a cabeça longa. Tá aqui, mais uma foto para a gente acompanhar. Aqui dá para ver melhor ainda a cabeça longa do Dorian. Pode ver que ela é bem mais espessa do que a cabeça lateral. A cabeça lateral, o feixe, o preenchimento do braço, do húmero, da cabeça lateral é muito maior do que da cabeça longa. Por quê? Porque isso é genético, é predominância de fibra. E o Dorian treinava como todo mundo treina, os exercícios básicos, que é o que praticamente todos fazem. Inclusive tríceps testa, que é um treino que trabalha pra caramba a cabeça longa. E pode ver que sempre foi assim, ó. Desde quando ele era mais novo, pode ver que o peitoral dele era mais bem desenvolvido nas laterais, nem tanto no meio e nem tanto em cima, e a cabeça lateral do tríceps também era mais desenvolvida que a cabeça longa. Lógico que nessa foto não dá para ver direito o tríceps, mas para você ver que ele mesmo ficando maior, o peitoral ainda continuou sendo um ponto que destoava dos outros grupos musculares. Dá para a gente perceber isso claramente por essa foto, né? Agora vamos falar do conjunto total dos braços do Dorian. Olha na pose de duplo bíceps de costa, apesar de todo o estriamento e definição que ele tinha, pode ver que o braço dele não tinha picos, nem pico de tríceps, tão bem arredondado embaixo por causa da deficiência na cabeça longa, que eu já falei, e nem pico de bíceps. O Dorian tinha os braços com pouco volume, assim, em matéria de desenho anatômico. Obviamente que se você olhar nessa foto, por ele ter um braço curto, parece um braço absurdo. É absurdo, realmente, é um braço lindo. Já o antebraço dele era coisa de louco, né? Mas o braço em si, se você for parar para analisar, era pouco desenvolvido também perto do resto do corpo, principalmente dorsal e coxas. Braço e peitoral do Dorian eram justamente os pontos mais fracos dele. E ainda teve rompimento
no bíceps e no tríceps. E nessa foto aqui, nesse close, que vai vir agora, vocês podem reparar um pouco melhor. Pode ver como o bíceps dele não tem pico, tem até uma certa divisão, mas é um bíceps, digamos assim, singelo, né? Que é mais ou menos o que um bíceps igual ao do Chris Bumstead hoje, tipo, que todo mundo critica, que é encurtado, que não tem pico, que não sei o que, tal. Só que o Dorian era um Mr. Olympia da categoria Open. Só que, obviamente, que o Chris Bumstead não tem todo o resto do conjunto do Dorian, né? Mas, se você parar para analisar, é sim um bíceps fraco comparado com o bíceps de um Ronnie Coleman, por exemplo. Ou um bíceps do Flex Wheeler. Ah, mas o Flex usava óleo, tudo bem. Mas mesmo no começo da carreira, o Flex já tinha bíceps muito mais acentuados do que o Dorian. Braços e peitorais, gente, é o que eu tô falando. Nunca foram o forte do Dorian Yates. Nessa foto aqui vocês vão poder reparar bem, ó, o que eu quero dizer. Veja que está bem dividido todos os grupos musculares. Cabeça lateral, cabeça longa, braquial e bíceps. Não tem pico de bíceps e a cabeça longa não dá aquele volume totalmente arredondado que alguns atletas têm, por exemplo, hoje em dia mesmo. Por exemplo, o Holly Winkler ou até o cara que foi o Mr. Olympia, que até agora me fugiu o nome do cara, que ganhou depois que o Sean Roden parou. Mas tudo bem, não vem ao caso. Mas o que eu quero dizer é isso. Ponto fraco, todo mundo tem. Até o dos melhores atletas tem pontos fracos, gente. E eu vivia reclamando que eu não era para esse esporte justamente por ter muitos pontos fracos. Olhem a panturrilha do Dorian. É como eu citei no começo do vídeo. O formato anatômico da panturrilha do Dorian é o mesmo da minha panturrilha. Eu tenho o mesmo formato anatômico de coxa e de panturrilha que o Dorian tem. Então, quer dizer, eu já saí na vantagem nisso. Só que eu nunca treinei minha panturrilha para ser a panturrilha do Dorian. Até porque eu nem tenho pretensão de ser um atleta open, né? Até porque isso é para poucos. Mas agora com esse lance dessa predominância de fibra, talvez, tá? Eu acredito muito nisso, pelos pontos fracos que eu venho melhorando, a gente consiga dar esperança para algumas pessoas que não acreditavam ser do esporte, poderem ser também. Obviamente que eu nunca vou ser um Dorian Yates, mesmo tendo o mesmo desenho de formato da panturrilha do Dorian. Porém, eu posso muito bem melhorar os meus pontos fracos, a ponto de eu chegar num nível de densidade e maturidade muscular, de sim ter um corpo de atleta. Com esse estudo sobre predominância de fibras, provando que as fibras oxidativas hipertrofiam e elas podem sim gerar tamanho pelo crescimento da hipertrofia miofibrilar, quem sabe isso não é uma esperança para não acontecer com várias pessoas igual aconteceu comigo quando eu comecei no esporte. Eu desisti várias vezes porque eu tentava, eu só crescia trapézio, coxa e panturrilha. E eu desistia. Tomara que vocês tenham entendido o vídeo.